Já Bruno Spindel foi descartado no Corinthians por conta da questão financeira, mas também com participação de Dorival Júnior. Você vai entender ao longo do vídeo. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. A questão financeira não foi o único entrave que impediu a contratação de Bruno Spindel pelo Corinthians. Formação importante. Dorival Júnior procurou o presidente do Timão, Osmar Stabile, se mostrando contrário à chegada do ex-dirigente do Fla. Bruno Spindel e Dorival Júnior trabalharam juntos no rubro-negro. Foram campeões da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022, mas Dorival Júnior saiu bastante chateado do clube porque entendeu que foi traído pelo Bruno Spindel. Bruno negociava com seu empresário a prorrogação do contrato para 2023, com direito a um reajuste salarial, mas Bruno Spindel fez seu empresário e o próprio Dorival de bobos. Eles acabaram esperando por um contrato que nunca chegou, até porque o Flamengo acabou por contratar um outro treinador, Vitor Pereira, que havia enfrentado o Dorival Júnior na final da Copa do Brasil e terminou derrotado quando então técnico do Corinthians. Tempo passou, o Dorival guardou essa mágoa e procurou o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, para dizer se não podia pintar um outro executivo de futebol por conta dessa relação quebrada entre ambos. O clima talvez não fosse tão bacana para 2026. Além dessa questão, tem um episódio financeiro. Bruno Spindel havia pedido 280 mil reais por mês de salário e negociava ou sonhava em trazer jogadores grandes como o Gerson. O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, me contou que não havia dinheiro para um investimento tão alto em relação ao salário do executivo e mais. Nomes como o de Gerson estão completamente descartados, pelo menos no 2026 do Corinthians, que pretende ser um ano mais operário, de pagamento de contas. O clube não se sente confortável para fazer investimentos muito altos. Nicola, boa noite. É verdade a proposta do Zenit de 23 milhões de euros por Guinegão? O Timão envia o Hugo, lateral, e traz o volante Dieguinho do Ceará. Muitas perguntas, né? Deixa eu começar com essa envolvendo o Guinegão e 23 milhões de euros, tá? Se eu fosse o presidente Osmar Stabile e pintasse qualquer coisa nesse sentido, eu venderia na hora. Presidente, boa noite. Tudo bem por aí? O presidente viu pela última vez às 21h09. Zenit mandou proposta de 23 mil de euros pelo Guinegão. Eu não acredito, mas, cara, ou o empresário ou a assessoria do Guinegão é muito boa, porque toda hora os caras conseguem pôr o Guinegão nos noticiários, com supostas propostas, né? Leonardo Barbosa, Nicola, boa noite. Novidades sobre o transfer ban, saída, chegada, Savarino por Félix Torres. Vamos lá. O Corinthians promete pagar o transfer ban nos próximos dias, tá? Como é que o Corinthians vai resolver esse problema? Parte da grana vem do prêmio da Copa do Brasil, embora a grana não seja tão vultuosa quanto se imagina. 77 milhões de reais foi o prêmio da CBF. Sobraram para o Corinthians, tirando impostos, 68 milhões de reais. Metade dessa grana vai ser paga em prêmio a jogadores, 34 milhões de reais. Tem mais 5 milhões de reais de prêmio ao Memphis Depay. Sobraram 29 milhões de reais. De qualquer forma, com 29 você tem uma boa parte da grana que o Corinthians precisa para quitar a pendência com o Santos Laguna. Só para completar, 29 milhões sobraram, foi o que sobrou da grana do Corinthians na Copa do Brasil. O que o Corinthians vai fazer? Vai adiantar recebíveis, tá? De outras receitas. Não morreu não, essa é uma mulher que está mostrando na televisão. Vai adiantar recebíveis da LFU para conseguir essa grana e fazer a quitação com o Santos Laguna, beleza? Deixa eu responder também ao Vinícius Pinho. Boa noite, Nicola. Como é que está a questão do mercado do Timão? Bom, vamos lá. Sobre o Corinthians, Savarino é um alvo, tá? A especulação envolvendo o Gerson ela é bem maluca, tá? E até um bastidor legal para contar para vocês. Ontem eu expliquei que o Bruno Spindel foi descartado pelo Corinthians por conta de uma questão financeira. Ele pediu 280 mil reais por mês. O Corinthians considerou a pedida alta e mais do que isso. Outro problema, o Spindel já havia começado, depois de ser procurado pelo Corinthians, a movimentar o mercado, entre outras coisas, conversando com o Gerson. Aí o presidente Osmar Stabile falou, pessoal, o Spindel, a gente não tem a menor condição de fazer movimentos como esse. A gente precisa pensar no elenco operário, tá? E aí, diante desse cenário, e também com o veto do Dorival Júnior, o Dorival não quer trabalhar com o Spindel, eles tiveram
um desentendimento na saída do Dorival na época do Flamengo. Você vai lembrar que o Dorival ganhou a Copa do Brasil e Libertadores. Ainda assim, o Spindle ficou enrolando ele para oferecer a renovação de contrato. No final das contas, o Vitor Pereira acabou sendo contratado. O Dorival pegou bode dessa história. Embora o Spindle não tenha culpa, negociação, a escolha pelo Vitor Pereira foi do Landim e do Brás, do presidente e do diretor da época. O Spindle acabou pagando a conta e o Dorival não queria trabalhar com ele, tá? E também isso contribuiu para que o Marcelo Paz fosse contratado. Agora, com o executivo de futebol, a tendência é que o Corinthians, assim que pagar o transfer ban, comece a solucionar essas questões. Félix Torres por Savarino, Márcio Berto Carvalho. Marcião, o pessoal do Botafogo pode ter muitos problemas, né? Pagamentos, não cumprem os cronogramas de pagamento e tal, mas lá os caras contratam bem pra caramba. Um dos melhores scouts do país é o Botafogo. Os caras montaram um time campeão brasileiro da Libertadores, cheio de jogadores que pouca gente conhecia, tipo o Igor Jesus, que inclusive está arrebentando com a camisa do Nottingham Forest. Não acho que faz nenhum sentido você trocar o Savarino, que é um dos principais jogadores do Botafogo, pelo Félix Torres, super encostado no Corinthians, né? Maluquice total. Nicola Romero vai continuar no Corinthians. Ele teria pedido para ficar reduzindo em 50% o seu salário. Se o presidente do Corinthians me responder, tinha mandado para ele sobre Zenit e Negão, eu já emplaco essa pergunta também, tá? É que 50% do Romero continua caro. O Romero ganhava 900 mil reais por mês. 50% são 450 mil. Bora falar agora sobre um zagueiro do Corinthians que recusou 2 propostas de times da Série A para permanecer no Parque São Jorge. Eu me refiro a Gustavo Henrique, defensor de 32 anos de idade e um dos melhores do time na temporada. Em setembro, pouco antes de renovar seu contrato, Gustavo Henrique teve propostas grandes de Fluminense e Internacional. Os dois estavam dispostos a fazer do Gustavo Henrique dono de um salário maior do que ele tem no Corinthians. Timão, preocupado com a possibilidade de perder seu principal zagueiro ao longo da temporada, renovou o contrato do Gustavo Henrique até dezembro de 2027, lhe concedendo um belo aumento salarial. Gustavo Henrique, por exemplo, tinha vencimentos menores do que o do Kaká e do que o André Ramalho, algo incondizente, especialmente com a fase do Gustavo Henrique. Atleta que na temporada atual jogou 39 partidas com 4 gols e 1 assistência, havia chegado no ano passado do Valladolid, quando jogou em se a gente somar 2024 e 2025, 74 partidas, 6 gols e uma assistência. Importante registrar que o Gustavo Henrique foi o único jogador do Corinthians campeão da Copa do Brasil a figurar na seleção do campeonato divulgada pelo SofaScore. O SofaScore monta essa seleção baseado nas notas que os jogadores tiveram ao longo de todas as partidas e o Gustavo Henrique esteve na seleção final da Copa do Brasil. Minha família brasileira, ficamos aí com mais um giro de notícias do Corinthians, né? Nesta segunda-feira, dia 29 de dezembro, se acabando o mês, enfim, chegamos agora aí ao término, faltam apenas 2 dias aí para acabar o ano, e agradecer demais você que ficou no vídeo até agora, você que ficou com o nosso canal até aí. Então, rapaziada, peço humildemente para deixar o like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você nunca perder nenhum conteúdo com a gente estiver postando por aqui, combinado? E encerra essa edição, um grande abraço para você, até o próximo vídeo, um com você, e tchau, fui!